Exegese sem exegese, esse é o meu canal, para nós analisarmos e observarmos a Bíblia a partir de alguns parâmetros teóricos que irão desenvolver o que é o meu maior objetivo hoje, aqui nas minhas aulas e onde eu compartilho a Bíblia, é uma leitura fechada, uma leitura consciente da Bíblia, que respeite a intenção do autor e que respeite o texto também, na chamada ética do significado, expressão essa usada pelo Kevin Van Hooser. E no primeiro vídeo eu falei de semântica, nesse agora eu quero tornar isso aplicável. A aplicabilidade da semântica, nós vamos ler o texto aqui, ler o texto observando essas questões. Como a gente conversou, semântica é um assunto muito importante, não muito abordado, infelizmente, pelas pessoas. Hoje em dia as pessoas divulgam só as suas conclusões sobre a Bíblia. Mas eu disse e volto a dizer, mais importante do que as conclusões são os caminhos pelos quais se chega na conclusão. Isso é mais importante, porque envolve o tipo de metodologia de trabalho de pesquisa que é feito até chegar nisso. Então vamos lá. Nós vamos aqui fazer esse trabalho numa porção que eu defini aqui, que é Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, que é um livro, o primeiro evangelho atribuído a Mateus, muito mais pela evidência externa do que pela interna. Na evidência interna, nós não temos uma menção direta do autor, somente da persona usada por ele aqui no texto, como ele se apresenta no texto, mas não temos muitas informações sobre ele. Então, entendam bem, quando a gente fala de significado, de semântica, a gente tem que olhar, claro, que é a porção definida aqui, que eu vou fazer aqui de laboratório, as expressões sendo entendidas aqui. Mas a hermenêutica, de forma mais ampla, ela respeita alguns elementos importantes. Essa questão de dimensão, a chamada dimensão interpretativa da teologia, de analisar isso com cuidado. Então, o leitor ele tem que olhar a macroestrutura do livro, a questão dos leitores originais é muito importante aqui, a questão do propósito do livro e outras dinâmicas mais. E ultimamente os pesquisadores têm também desenvolvido muitas formas de estruturar no seu todo o livro, qual dinâmica é usada aqui para se entender. Aqui nós vamos focar só na semântica, depois a gente vai discutir outras questões também sobre o livro. Basicamente, fica isso na cabeça. Você vai lendo Mateus, você vai perceber que é narrativa, discurso, narrativa, discurso. Essa é a dinâmica usada por ele e as pontes, as conclusões usadas ao longo de todo o livro. Mas lá, vamos aplicar. A gente vai ficar aqui com o que se chama normalmente de microestrutura, uma parte menor do texto que a gente vai analisar. Então, se você observar, você delimitou 3, 13 a 17. Essa leitura que eu vou fazer é uma leitura mais comum, porque tem leituras distintas da Bíblia. Tem leitura, na academia a gente costuma definir leitura tradicional da Bíblia, leitura comum da Bíblia, leitura científica da Bíblia. Tem vários tipos de leitura da Bíblia. Não estou falando de hermenêutica, estou falando de leituras. Então, o que acontece? Entre os especialistas, aqueles que estudam, têm formação acadêmica para isso, se começa a analisar o texto pelos originais, vai lá no texto grego, dessa passagem, faz uma tradução, respeitando a equivalência formal dinâmica, faz trabalho de crítica textual, todo um aparato que é feito aqui. Eu vou facilitar isso já porque eu vou fazer esse trabalho também em outras passagens. Então, cada passagem eu vou focar uma questão diferente. Nessa aqui eu vou me prender basicamente à questão do significado. Então, não vou focar muito nisso. Então, olhe bem, no capítulo 3 de Mateus, a gente já olha aí que o narrador, já que é uma narrativa, coloca um personagem chamado João Batista. Naqueles dias, que é uma transição, uma conexão temporal. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia. Então, lembre, isso aqui é uma narrativa, estou falando de semântica, mas eu tenho que dar esses insights. É uma narrativa, então os verbos estão em terceira pessoa, você vai perceber isso. E quem está construindo tudo isso é o narrador, tem o chamado ponto de vista do narrador, ele que vai desenvolvendo os personagens. João prega, segundo o que nos diz o autor, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, isso aqui é um elemento importante.
Reino dos céus aparece várias vezes nesse evangelho e nos evangelhos. Mas o primeiro evangelho usa a expressão reino dos céus, mas no capítulo 12, verso 28, usa reino de Deus também. Quem diz que não usa reino de Deus não é verdade. No capítulo 12, verso 28 também usa reino de Deus. Então esse aqui é um elemento importante. Mas esse tipo de leitura, que envolve o reino de Deus, amarrando os evangelhos sinópticos, seria mais uma questão da teologia bíblica, provavelmente, do que essa leitura que a gente vai fazer aqui, que também é relevante. Então, aí o autor se apropria do Antigo Testamento, quando diz que este é o referido intermédio do profeta Isaías. Logo depois, ele mostra João como alguém que usa veste pelo de camelo e cinto de couro, muito conectado ao que o profeta Zacarias diz lá atrás também. E no verso 5 ele usa, parece que uma hipérbole, que é um exagero proposital. Saíam ter com ele toda a Judéia. Toda a Judéia parece ser uma linguagem hiperbólica, uma figura de linguagem exagerando. E toda a circunvizinhança do Jordão. E eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Esse elemento é importante. Claro, de novo, eu estou lendo aqui, desenvolvendo uma leitura. Então, aqui o narrador trabalha batismo e confissão de pecados como duas questões ligadas. Então, batizados, confessando os pecados. Claro que o pesquisador que está mais interessado no espectro semântico do verbo batismo, por exemplo, o verbo batizar que aparece aqui, ele vai procurar entender de onde esse autor tirou o batismo, qual é a fonte que ele usa. É o Antigo Testamento? É a literatura intertestamentária? De onde ele tira? Qual é a fonte? Essa é uma questão, esse é um tipo de pesquisa muito relevante para o texto também. Mas não é o nosso foco aqui, mas é relevante. Muitos fariseus, saduceus, vê como o autor vai colocando personagens. Fariseus, saduceus, que são personagens que precisam ser entendidos aqui do ponto de vista da cultura. Quem são os fariseus? Quem são os saduceus? De novo, a questão do espectro semântico entra em voga. João diz a eles: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da era vindoura? Ou seja, João conecta o reino dos céus à era vindoura. Depois dá os imperativos: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, não comeceis a dizer entre vós. No verso 10 tem um que a gente chama de ápice, clímax da cena. Já está posto a machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então parece que João Batista concebe o reino de Deus do ponto de vista escatológico. Nesse caso aqui, o calvinismo holandês nos ajudou muito, que ele dividiu entre escatologia cumprida e escatologia futura. Então, que parece que para ele é uma escatologia futura. E logo depois, ele diz, dentro do contexto narrativo: eu os batizo com água para arrependimento, aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. O verso de número 10 e o verso número 11 estão conectados. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo no contexto é tratado como juízo. Aí no verso 12, finalmente no verso 13, chegamos à passagem. Por esse tempo, naquele tempo, que tempo é esse? O tempo em que João Batista estava pregando, exercendo seu ministério, no chamado batismo de arrependimento. No grego é muito discutível o que significa essa preposição de. Tem várias possibilidades, mas não é o nosso ponto aqui. Jesus sai da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. No texto grego ainda tem da Galileia para o Jordão, para João, a fim de ser batizado. É um pouquinho diferente a ordem, mas não muda muita coisa. Então percebam bem que aqui nós temos o cenário: Jesus sai da Galileia, vai para o Jordão para ser batizado por João. Ótimo, então quando você lê isso, você imagina, mas Jesus saiu para ser batizado por João. Como é que o batismo é analisado até agora? O batismo é analisado até agora pelo chamado contexto, que é a questão mais importante da interpretação bíblica, é ligado ao arrependimento. Nós vimos aí, claramente, no capítulo 3, verso 6,
eles eram batizados confessando os seus pecados. No capítulo 3, verso 11, água para arrependimento. Então Jesus se move para ser batizado. Então o que eu imagino lendo até agora? Poxa, se Jesus se move para ser batizado e o batismo está ligado ao arrependimento, automaticamente ele também vai ser alvo disso. Entretanto, no verso 14, por saber disso pelo fluxo, ele porém dissuadia dizendo, dissuadia dificultava, um verbo que aparece só aqui no Novo Testamento. Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? É interessante que o próprio João pergunta a Jesus, como assim? Como assim eu te batizar? Eu que tenho que ser batizado. Aí, olha bem, como é que funciona a semântica aqui. Eu posso perguntar que é uma pergunta hermenêutica legítima ao texto. Por que João falou isso? Por que João disse? Normalmente as respostas são dadas muito no senso comum. Porque João era humilde, porque João era isso, porque João era aquilo. Não. Toda a resposta semântica ela funciona pelo chamado contexto discursivo. Então, se até agora o batismo está ligado ao arrependimento, do que a gente leu, e João fala que ele que tem que ser batizado, ele está dizendo, eu que tenho que se arrepender, não o senhor. Então, olha bem, de novo, a semântica funcionando pelo contexto discursivo. É o contexto discursivo que vai dando luz ao que eu estou lendo aqui. Não o próprio, não é tautologia. Eu leio o verso e explico pelo verso. Não, isso não é inútil, tem que ser o contexto. Mas Jesus lhe respondeu, verso número 15, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí a resposta de Jesus é um tanto enigmática, porque a narrativa, a semântica é desafiadora para nós, porque os autores da Bíblia, eles não, muitas e muitas coisas eles não explicam para a gente. Ele só diz aqui, olha o que o narrador diz aqui pelas palavras de Jesus. O narrador traz isso para nós. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele não diz, mas essa justiça é isso e isso. Ele não vai classificando, nem categorizando, nem descrevendo essa justiça. Ele só fala dela. Aí no verso número 15 ainda, o final, então ele o admitiu. Então João entendeu, eu não entendi nada. Eu estou lendo, mas não estou entendendo nada. Então na sua leitura, você procura questões semânticas para se definir isso. E a semântica aqui vai trabalhar e nos dar ferramenta para entender o que ele está falando com justiça aqui. Que justiça é essa? Se ele não explicou, como é que eu vou entender? De novo, o que eu vou olhar? Vou olhar o chamado contexto discursivo. Então, cumprir aqui tem várias questões. Algumas pessoas acham que o cumprir aqui, a justiça seria uma justiça já conquistada por Cristo, antevendo a sua morte e trazendo justiça para os seus seguidores. Mais ou menos o dikaiosune usado por Paulo, a justiça usada por Paulo, do ponto de vista soterológico, da salvação. As pessoas pensam nisso. Outra ideia, tem gente que acha que é cumprimento do Antigo Testamento, a justiça usada como Antigo Testamento. E outra possibilidade tem a ver no sentido de ética, de cumprir, de fazer o que é para ser feito mesmo. Ou seja, é uma ordenança que tem que ser cumprida. Então é interessante que aqui essa resposta de Jesus acaba explicando para João que Jesus não tem que se batizar por arrependimento, e explica também por que Jesus tem que se batizar. E por que ele tem que se batizar? Porque a justiça aqui, dentro dessa ideia, pode ser uma ordenança a ser cumprida. E olha o pronome que está aí no verso 15. Assim, nos convém cumprir toda a justiça. Esse pronome é importante, porque envolve tanto João como ele. Aí o Cristo está dizendo, a justiça, ou seja, eu preciso me submeter a isso. Eu preciso me submeter a isso nessa dinâmica. É necessário que se cumpra a justiça. Aí tem muito a ver também com o estágio de humilhação, que é a humanidade de Cristo. Ele está colocando-se aqui como servo sofredor. Ele tem que passar por isso, ele deve obedecer à ordem, e o batismo é uma dessas ordens, ele tem que olhar isso. Um ponto que corrobora também, que é um pouquinho mais desafiador, eu reconheço isso,
é olhar que a palavra justiça aparece 7 vezes no Novo Testamento. Desculpa, 7 vezes nesse primeiro evangelho. Se olhar no capítulo 5 aqui, verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Capítulo 5, verso 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Capítulo 5, verso de número 20 aqui também. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito aos escribas dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, olhe bem como é que a justiça é pintada pelo autor desse evangelho por uma conotação ética. Então, o que eu faço na semântica? Eu vou conectando essas aparições do termo para dar luz a esse. Então, se eu pego o capítulo 5, verso 20, quando ele diz que a justiça tem que exceder muito as dos escribas e fariseus, e ligo a justiça aqui, eu acabo entendendo que tem um valor ético, de cumprimento, de algo a ser obedecido, que envolve aqui o batismo como ordenança para o início do ministério de Cristo. E isso é interessante porque o autor continua, verso 16, batizado Jesus, saiu logo da água, eis que abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E a voz que é dita é a seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Citação de Isaías capítulo 42, verso 1, que é outra forma outro parâmetro importante para se ler também a Bíblia, que é o movimento chamado de intertextualidade, a apropriação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, ou seja, olhando o fluxo semântico, depois que Cristo submete a isso, a aprovação do Pai vem depois com a citação do Antigo Testamento. Ou seja, tudo está funcionando de acordo com a vontade do Pai ali, e de fato a justiça funciona aqui, ou melhor, parece funcionar com um requisito ético, o batismo sendo uma ordem, Jesus submetendo a ela a partir do seu estágio de humilhação, que envolve a sua humanidade. Então, olhe bem, a gente aplicou a semântica aqui, entendendo que os significados dos textos, claro que não é só isso, envolve, como eu disse lá na leitura mais acadêmica, dos estudiosos que têm preparo acadêmico, estudaram os originais e aí vai, eles analisam de forma muito mais complicada. A gente vai fazer essa análise aqui também. Mas aqui eu quero focar numa leitura bem simples, ou até mesmo simplista, para você que não tem isso, está lendo. Mas o que é justiça? Então, eu estou te explicando que a semântica, ela respeita primariamente o chamado contexto discursivo. Esse é fundamental para dar luz ao que a gente está lendo aqui. Então, você vai ter que exercitar. Na verdade, a leitura contextual é um desafio enorme, enorme. Poucas pessoas leem a Bíblia contextualmente. As pessoas se preocupam, como eu disse há pouco, mais com termos. Deixa eu pegar a palavra justiça, dikaiosune no grego. Aparece 92 vezes, o léxico do BDAG diz isso, LSJ, Lounaida, aí fica aquela coisa só em cima de palavra, como se a palavra resolvesse. E não resolve. A verdade é semântica, a primeira coisa que ela leva em conta é o chamado contexto discursivo. Então é só um laboratório de leitura para a gente entender como é que desenvolve isso. Imagine fazer isso na Bíblia inteira. Você lê a Bíblia inteira assim. É o curso que eu dou para meus alunos chamado Jornada Bíblica. Então a gente lê a Bíblia toda olhando a questão da semântica, que é fundamental, e a gente precisa entender com seriedade a responsabilidade que é ser chamado leitor da Bíblia. Então, esse primeiro vídeo, só para a gente analisar, seguido semântica, aplicabilidade da semântica, depois a gente vai trabalhar outros caminhos, se assim Deus o quiser. Fiquem com o Senhor, um abraço.